temos um plano de negócios, nós não temos visão, missão, valores, propósito, direção. Infelizmente, se vê o marketing do clube caminhar como se absolutamente nada tivesse acontecendo. Isso é um tapa na cara de quem está sofrendo. Até porque quem está tomando a liderança dessas ações não está sofrendo. As pessoas não estão defendendo o Vasco, estão defendendo seus cargos. E o que de diferente tem neste modelo organizacional do que tinha quando o Vasco era meramente uma associação civil? Absolutamente nada mudou. Então não é ser ou não ser SAF, é ter ou não ter culhão, networking, conhecimento, planejamento, gestão. É assim que se transforma a vida de qualquer organização. Porém, está faltando tudo isso. Se você olhar para o futebol não é só técnica. E aonde falta técnica, você deve complementar com o psicológico, com o tático e com o físico. O Vasco hoje não tem o técnico, mas também não tem o tático, não tem o psicológico, que foi destruído, e não tem o físico. Joga com adversários que jogaram 3 dias antes, descansada 1 semana, e o adversário, além de ter mais técnica, tem mais capacidade física, o que é inadmissível, do ponto de vista da competitividade. Se você tem mais tempo de descanso, você tem que estar, no mínimo, igual ou melhor fisicamente. Você não pode estar pior fisicamente. Então, ao Vasco hoje, Thiago, vou te falar de coração, falta tudo. Não falta pouco, não. Falta tudo. A única coisa que não falta ao Vasco, e nunca pode faltar, é o amor do seu torcedor. E é só através deste amor que o Vasco pode virar a chave da sua história. E precisa virar. Porque, a continuar desta forma, a coisa está ficando muito, muito feia. Perguntamos, assim como fizemos a pergunta lá para o Dr. Gustavo Lopes, perguntamos ao Dr. Luiz Roberto Levinciano o que ele achou desse empréstimo feito da Vasco SAF ao grupo norte-americano, a 777 Partners, né? Sem que o conselho ou os representantes do clube, do associativo, no conselho soubesse. Então, você vai ver a opinião aí do Levinciano. Eu acredito no seguinte, você tem já bastante desenvolvido as teses sobre direito dos minoritários em sociedades, né, de ações ou qualquer natureza de corporação. Né? Você não pode, sinceramente, você não pode fazer um empréstimo, quanto mais nas condições que foram feitas, sem levar em conta que os acionistas precisam ser informados sobre o que você está fazendo. Senão não é um conselho. Para que serve um conselho de administração se esse conselho de administração não toma decisões, ou pelo menos não é informado das decisões da maioria? Você está lesando o direito dos minoritários de administrarem conjuntamente o clube, ou pelo menos de terem a oportunidade de opinar sobre as tomadas de decisões que estão sendo feitas no clube. Além do que, um empréstimo feito a $1 mais alto, no qual foi devolvido a $1 mais baixo, para uma atividade que não tem nenhuma relação com o desenvolvimento de qualquer estratégia para o clube. Ainda por cima, com uma visão completamente distorcida do que é o mínimo de integridade, posto que para uma empresa controlada pela irmã de um controlador, investidor daquela outra organização. Então, para onde você olha, em qualquer direção que você olha, isso é digno de uma exigência de prestação de contas. Isso é digno de uma exigência dos acionistas minoritários no sentido de esclarecimentos, no mínimo, do porquê disso, para quê e que desvantagem foi causada à instituição, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista, principalmente, de imagem. Porque tudo isso repercute negativamente na imagem da instituição. Ou a instituição agora se presta, em vez de formar times competitivos como prometido, a emprestar dinheiro para parentes de investidores. Isso remete, Maca, às mesmas preocupações que o torcedor tinha de um clube associativo. Né? Que muita gente criticava que o clube associativo é um cabide de emprego,
que o clube associativo acaba sendo uma troca de favores, acaba sendo administrado como uma grande estatal, muito embora 4 das maiores 10 empresas do mundo sejam estatais. 3 chinesas e uma japonesa. Quer dizer, mais uma vez, não é o modelo organizacional que garante o sucesso ou o fracasso de uma organização, e sim a maneira como ela é gerida, como é feita a sua gestão. Né? Essa tua fala, para mim, é a fala mais importante do programa. E, repito, ela é simples, porém ela é extremamente verdadeira. Porque o que importa, gente, não é se é ou se não é limitada, sociedade anônima, privada, estatal, no futebol SAF ou associação civil. Importa se você tem uma gestão boa. Se você tem uma gestão preocupada com o grande ativo de qualquer clube, que é o torcedor, a paixão do torcedor. Se você tem uma instituição que transpira integridade, transparência, que ela é aberta e não fechada. Se você tem uma instituição que é conectada com os principais valores, que são as tendências contemporâneas do mundo corporativo, né, que é a chamada responsabilidade social no futebol, né, herdando lá da responsabilidade social corporativa, CSA. Né? Então, o que importa, ou ESG, como tem muita gente que gosta, é ESG, né, Environment and Social Governance, é isso que nós temos que ter, gestão. Gestão feita por alguém que realmente tenha capacidade técnica, mas também compreensão da paixão do torcedor, de entender que isso realmente é relevante. O torcedor não pode ser colocado como um problema para a instituição. O torcedor, na verdade, é a grande solução de qualquer instituição de futebol. O torcedor tem que ser ouvido, o torcedor tem que ser respeitado, o torcedor tem que ser representado. E isso, no Vasco de hoje, aliás, no Vasco de muitos anos já, não tem acontecido. Está faltando representatividade. Está faltando alguém que realmente fale em nome do torcedor, que o torcedor possa confiar que está realmente brigando por ele, falando em nome dele. É isso que eu acredito, Marco. Para finalizar o vídeo, eu vou deixar aí um desabafo feito pelo Dr. Luiz Roberto Levenciano assim que ele entrou na live, né? E agradecer a todos que participaram da live e que estão vendo esse vídeo aqui até o final. Curte, deixa sua mensagem que é importante para o vídeo ser indicado no YouTube. Grande abraço, um dia abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas. O problema é que hoje o Vasco é comandado por fiasco e não por quem é vascaíno e ama o Vasco de verdade. O Vasco não pode ser comandado por alguém que torça para o rival. O Vasco é para ser comandado por quem tem tesão, amor e paixão pelo clube. Quem já viu esse clube levantar troféus continentais, nacionais e estaduais. Não só no futebol, mas em 59 modalidades esportivas. O Vasco não é isso que estão fazendo com o Vasco. O Vasco não é isso que nós estamos vendo. O Vasco precisa voltar ao lugar do Vasco. E isso só pode ser feito quando toda a torcida vascaína estiver abraçada e hermanada em este propósito. Enquanto houver um vascaíno que justifique por qualquer razão o Vasco disputar uma zona de rebaixamento, o Vasco não será o Vasco. O Vasco só voltará a ser o Vasco quando cada vascaíno entender a grandeza do que é o Vasco da Gama. A grandeza do que são as nossas raízes, a nossa história, os nossos valores, a nossa força e a paixão do nosso torcedor, que é a torcida mais foda do planeta. Não existe torcida mais foda do que a torcida do Vasco. Porém, infelizmente, muitos vascaínos se permitiram se enganar. Se permitiram acreditar, tal qual puta, que por um punhado de milhões se podia fazer alguma coisa diferente, sem propósito, sem gestão, sem planejamento, sem estratégia, sem inteligência, sem sabedoria, sem vascaínos no poder, sem integridade, sem honestidade.
como se fosse possível realmente, se ser campeão de qualquer coisa não tivesse que ter valores como honestidade, integridade, propósito, paixão, tesão e verdade, principalmente verdade. Se há o que se esconder, já se começa a desconfiar. Porque quem não faz nada errado, nada tem a esconder, nada tem a temer. Infelizmente, somos um clube obscuro, somos um clube que hoje parece uma caverna dos dragões. E ainda temos uma política que as pessoas se colocam à frente do maior clube do mundo, com a torcida mais foda do mundo. Eu ando, nesses últimos meses, nesses últimos anos, extremamente triste. Triste por cada um de vocês, vascaínos. Triste pelo que fizeram vocês acreditarem. Triste por ver o sofrimento de cada um. Por ver que, infelizmente, vocês, muitos de vocês, se deixaram levar por um discurso que não tinha respaldo na verdade, na transparência, na integridade e no amor pelo Vasco. Infelizmente, esse caminho está sendo tortuoso, mas eu acredito bastante que o Vasco possa voltar a ser o Vasco dos sonhos de cada vascaíno. O Vasco que cada vascaíno merece. O vascaíno não merece o que está sendo feito com ele. Não merece.